paz do Senhor para minhas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, ouvinte da palavra. Venho trazer para suas meditações que se encontra com o tema Fatos Bíblicos sobre a Lei. Amém? Tópico 1. Jesus guardou a lei. João capítulo 15 e o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Quem guarda a lei de Deus conhece Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 3 ou 6. Nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tópico 3. A igreja verdadeira segue a lei de Deus. Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. Parte B do versículo. E foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O grande mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É claro que os crentes são e não estão sobre a lei, mas debaixo da graça. Então, o que Paulo está fazendo nesta passagem é um claro e contraste entre o que produz a carne e um sobre-jugo da lei, contra o que o Espírito Santo produz em nós, através do Espírito da graça. Gálatas capítulo 5 e o versículo 19 ao 21, versículo 22 ao 23. Quem peca e transgride a lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Descobrir um mandamento é o mesmo que transgredir a todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Deus oferece a vida eterna por intermédio de Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24. Porque todos pecarão e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus e a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quais traços de meu caráter precisa ser ajustado de acordo com a lei de Deus? Amém? Porque sigo os passos de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 21. Porque para isto sou chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplos para que sigais as suas pisadas. Porque se Cristo e os apóstolos estivessem entre nós, guardaria fielmente o sábado. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, porque quero ser um fiel e servo de meu Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 2 ao 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizerá. Amém. Porque quero ser. Mas a Bíblia revela que o sétimo dia é o dia do Senhor. Cristo disse: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, porque creio que o sábado é o dia do Senhor. Marcos, capítulo 2, versículo 27 ao 28. Porque a Bíblia diz que o sábado é santo. Isaías 58, versículo 13 ao 14. O cumprimento da lei e dos profetas. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Porque quero adorar a Deus no céu. Isaías 66, versículo 22 ao 23. Porque os 10 mandamentos são a lei no universo e serão observados no céu. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Resuma os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Relação com Deus. 4 tópicos. Relação com o próximo. 10 tópicos. O papado tem procurado mudar a lei de Deus e mudou o 4º mandamento na tentativa de autorizar a observância do primeiro dia em um lugar do 7º dia, o sábado. A Bíblia apresenta esse ato como uma mudança deliberada internacional. Ele tentará mudar os tempos e as leis. Daniel, capítulo 7, versículo 25. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele usou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O 4º mandamento revela que Deus é o Criador, a fim de comemorar a obra da criação. Deus santificou o 7º dia como o dia de descanso para a humanidade e foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas com o objetivo de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. A fim de realizar isso, ele direciona seus esforços especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como Criador. A mudança do 4º mandamento compre os adoradores do Senhor.
e serão conhecidos de maneira especial por guardarem o quarto mandamento, o sinal de seu poder criador. Os adoradores da besta se destacarão pelos esforços em derrubar o memorial do Criador, a fim de exaltar o sábado de Roma, e foi em favor do domingo como o dia do Senhor que a Igreja de Roma fez suas primeiras declarações arrogantes. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Só quem vai escapar é quem está com o selo, através do Espírito Santo, não vai passar pela grande tribulação. Mas vai existir uma lei oposta para o domingo, mas esta lei vai ser falsa. E muitos vão cair nesta lei, porque o inimigo vai trabalhar nessas pessoas para aceitar a marca da besta. E muitos vão aceitar, mas eu digo para não aceitar, porque vai ser uma lei imposta. Entendeu? É isso. E aquele que aceitar a marca da besta não tem salvação, não. Só aqueles que estão selados através do Espírito Santo não vai passar pela grande tribulação. Amém? E se quer mais saber sobre o significado do selo, eu explicarei sobre o selo. Amém? Deixe seu like, se inscreva no canal, comente de tudo que ouviu. Cada livro, cada capítulo e versículo. Deixe sua opinião nos comentários e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.